Meu amigo, minha amiga, seja novamente muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Humanizando. Hoje, no episódio 14, como de costume, dividiremos o programa em duas partes. Na primeira parte, comentaremos 3 matérias selecionadas sobre o mundo do RH na última semana e na segunda parte falaremos sobre o abandono silencioso ou o famoso quiet quitting. Você já ouviu falar nessa expressão? Sabe aquele colega de trabalho que parece que desistiu do seu emprego, mas que não pede demissão e continua fazendo aquele suposto corpo mole? Pois é, esse é o fenômeno recente que a gente vai destrinchar no episódio de hoje. Não perca! E a primeira matéria de hoje está disponível no site da Forbes Brasil e diz: Dia da Felicidade. Profissionais felizes impulsionam o lucro das empresas. Essa matéria foi escrita por Caroline Castrilhon e foi disponibilizada no dia 20 de março de 2025. Essa matéria traz o resultado de uma pesquisa feita pela consultoria Gallup, que identificou que o Brasil é o 4º país da América Latina que tem mais profissionais tristes ou com episódios diários de raiva. E também indicou que 1 a cada 4 empregados sente tristeza no ambiente de trabalho também diariamente. Outra pesquisa realizada pela plataforma Bambu RH identificou que houve uma queda nos índices de felicidade e satisfação no trabalho dos empregados, comparando 2023 para 2024. Queda essa de 5%, índice este menor do que inclusive no período pandêmico. Essa queda nos índices de felicidade e a raiva diária foi motivada principalmente por eventos pós-pandemia, porque explodiram casos de depressão, de burnout, de ansiedade e tudo isso conseguiu piorar as condições e a satisfação dos empregados no seu trabalho. E aqui o foco da matéria é exatamente indicar que deve ser promovida a felicidade dos empregados, porque inclusive apresenta uma matéria da Oxford dizendo que empregados mais felizes costumam ser 13% mais produtivos, mais criativos, não faltam ao trabalho e colaboram mais, consequentemente reduzindo inclusive os níveis de demissão voluntária ou involuntária, o famoso turnover. E a matéria traz 5 passos para identificar como deve ser promovida a felicidade dos empregados. O primeiro passo trata de pregar um horário flexível, porque a matéria identifica que todas as pessoas precisam equilibrar a sua vida pessoal e a sua vida profissional, e eventualidades cotidianas acontecem naturalmente com todos e a empresa tem que ser mais maleável, tem que ceder, tem que fazer mais concessões, inclusive na jornada de trabalho, para poder garantir uma maior satisfação. O segundo passo é que a empresa deve trabalhar o esquema de reconhecimento e recompensas e identifica que empresas que praticam essas duas coisas têm profissionais até 4 vezes mais engajados. Um terceiro passo é exatamente promover o seu corpo funcional. Existe outra pesquisa que identifica que 61% dos empregados que não percebem possibilidades de ascensão acabam tendo um nível muito maior de turnover do que os outros profissionais que conseguem entender a regra do jogo, como cresce e o que tem que ser feito. Lembrem do nosso vídeo que a gente falou sobre plano de carreira. Aqui a gente está falando basicamente que a empresa tem que ter, claro, um plano de carreira definido. O quarto passo é a empresa promover um sentido de propósito. Aqui eu diria que dependendo da circunstância da pessoa, qual é a relação que aquela pessoa tem com aquela empresa, talvez você não consiga promover um propósito. Eu diria até para você que esse propósito ele já tem que ser pré-definido. Acaba que você tem que ter um alinhamento entre as expectativas pessoais e as expectativas da empresa. Quando você tem um empregado que ele não compartilha dos mesmos ideais de uma empresa, é difícil você conseguir propor um alinhamento de ideais.
Então, na minha opinião, Alexandre, para você seguir esse quarto passo, é fundamental você tratar o fit cultural, que a gente também já falou em episódios anteriores. E o quinto passo é contratar um Chief Human Resource Officer, que nada mais é do que um diretor executivo, um autogestor que vai tratar da qualidade de vida dos empregados. Isso é fundamental. E a matéria finaliza os 5 passos com uma frase que eu achei muito interessante, que eu vou replicar. As melhores culturas organizacionais têm funcionários que trabalham mais porque querem, não porque são obrigados. E fechando esses 5 passos, basicamente é isso. Se você dar um sentido para que os trabalhadores façam o que estão fazendo, eles vão ser mais felizes e, consequentemente, vão gerar melhores resultados. E a segunda matéria de hoje foi disponibilizada no site da revista Exame e diz: Clube CHRO, como a nova geração de líderes está redefinindo cultura e reputação nas empresas. Essa matéria foi escrita por Laiane Serrano e foi publicada no dia 22 de março de 2025. Essa matéria fala sobre um evento produzido pela própria revista Exame em que reuniu C-levels de RH, ou seja, os gestores da alta administração que tratam dos recursos humanos dentro das empresas. E vários assuntos foram debatidos. E o que se pode destacar aqui são questões como construção de marca, cultura organizacional e reputação das empresas. Diferentemente do que era feito antigamente, a reputação das empresas hoje ela é construída pelo dia a dia. Não é mais uma peça publicitária feita exclusivamente pelo marketing. E aqui os chefes de RH entenderam que existe uma força valiosíssima na própria autopromoção dos colaboradores de uma empresa. E a partir disso, visualizou-se que construir uma relação direta entre o marketing da empresa e o RH é fundamental para você alavancar uma boa imagem da sua empresa e melhorar a reputação com a sociedade como um todo. E uma frase se destaca, dita por Leonardo Cirino, que é o chefe do marketing da própria revista Exame, que eu vou replicar para você. Cultura forte é aquela que orienta a ação sem depender do comando e controle. Lembrando que comando e controle vem do final do século XIX para o início do século XX com a Revolução Industrial, onde os gestores entendiam que os empregados eram peças de uma grande engrenagem. Então eles tinham que funcionar como se máquinas fossem. Inclusive na ideia de tempos em movimentos. Você era útil pelo tanto que você conseguia produzir. E ou seja, essa ideia dita por Leonardo, ela tem que ficar no passado. Hoje isso não existe mais. Os colaboradores têm que ter liberdade para pensar, para agir, para conversar, para serem ouvidos e para que as próprias empresas tomem ações com base naquilo que eles sentem e falam. E quando se trabalha para uma cultura organizacional positiva, o que esse colaborador fala são coisas boas. E essas coisas boas são valiosíssimas na visão do marketing e da construção de uma marca forte da própria empresa. Em outra frase interessante dita por Mariana Albuquerque, fundadora da agência Sharp, ela fala: se a cultura interna é forte, ela naturalmente transborda para fora. E completa dizendo: não é sobre bater no que não está funcionando, mas sim sobre ter humildade para ouvir e corrigir. Fechando, quando você tem valores fortes dentro de uma empresa, quando os empregados entendem seu sentido, entendem o que fazem, se orgulham do que fazem, eles são excelentes para promover a própria marca da empresa. A gente só tem que tomar um grande cuidado aqui. Lembra o que a gente falou no care washing? Às vezes, a alta administração de uma empresa, a gestão de uma empresa, entende que a empresa é as mil maravilhas, mas esquece de escutar e entender as dores dos seus colaboradores. E quando você usa isso e expõe isso de forma pública, às vezes você cria até um problema muito maior e você acaba queimando a reputação de uma empresa. Ou seja, aqui é praticamente uma faca de dois gumes. Se você tem uma boa imagem, uma boa reputação, tem consciência de que você é uma boa empresa, trata bem, respeita os seus colaboradores, existe a diversidade de fato, existe a empatia e você se orgulha disso, essa marca vai crescer forte e os resultados vão vir, porque a gente no final está tratando os colaboradores como seres humanos que são. E a terceira matéria de hoje está disponível no portal online da HRD e diz:
O que os profissionais de RH mais amam em seu trabalho? Essa matéria foi escrita por Dexter Tilo no dia 21 de março de 2025. Essa matéria trata de uma pesquisa feita pela CIP-HR com mais de 300 colaboradores tomadores de decisão nos recursos humanos e identificou os 10 principais fatores de motivo de satisfação dos profissionais de recursos humanos. 50% dos entrevistados falaram que o motivo da sua maior satisfação em atuar no RH é exatamente dar suporte e ajudar os colaboradores da empresa. Outros 47% identificaram que o que lhes dão satisfação no trabalho é contratar novos empregados e enxergar o apoio que eles dão no crescimento da empresa. Uma questão importante foi destacada por Claire Williams, que é a diretora da empresa que fez a pesquisa, e ela disse: a gestão de recursos humanos trata-se de liberar o potencial humano para impulsionar o sucesso empresarial duradouro. Isso a gente já falou inúmeras vezes aqui no nosso canal. Se você investe nas pessoas, você investe na empresa e, logicamente, você investe nos resultados. Isso lhe traz retorno até mesmo financeiro. Por outro lado, existe um dado alarmante nessa pesquisa, porque ela identificou que apenas 28% dos empregados que atuam no RH estão satisfeitos com o próprio salário. Ou seja, eles ainda têm uma percepção de que eles valem muito mais do que a remuneração deles diz que eles valem. E a matéria fala que esse movimento, ele acaba sendo uma coisa mais lenta, esse movimento de que a área de RH, a área de recursos humanos, ela tem que participar mais da parte estratégica das empresas. E a matéria destaca, em países como Austrália e Nova Zelândia, os profissionais de RH, eles já atuam diretamente nos conselhos administrativos das empresas, participando ativamente na estratégia dos negócios, no desenho da cultura organizacional e na tomada de decisões, inclusive operacionais, conforme relato da Elisa Kirby, diretora na empresa Reis. Posição essa também confirmada por uma pesquisa realizada pela empresa Workday. Fechando a matéria, percebe-se que os profissionais da área de RH, eles têm uma paixão pelas pessoas e eles têm uma paixão pelo que fazem, assim como eu. Nós temos que tratar pessoas como seres humanos e elas acabam aceitando, igual a própria pesquisa falou e a matéria relatou, elas aceitam até ganhar menos, porque no final elas enxergam um propósito naquilo que é feito. E esse lado empático, esse lado mais humano acaba sendo algo natural das pessoas que buscam trabalhar com pessoas. Chegamos à segunda parte do vídeo de hoje e falaremos sobre o abandono silencioso, ou o famoso quiet quitting. Você já ouviu falar? Esse fenômeno, ele foi definido em 2022 e ele fala que quiet quitting, ou abandono silencioso, é a pessoa, o colaborador, o empregado, fazer estritamente aquilo que está contratualmente definido com o seu empregador. E envolve diretamente um desengajamento por parte dos colaboradores e um baixo comprometimento. Esse fenômeno pode ser identificado como um mecanismo de autopreservação dos empregados e atua como se fosse um mecanismo de defesa psicossocial e acaba sendo uma resposta às demandas excessivas de trabalho, à ausência de motivações pessoais e até mesmo a falta de suporte organizacional. Aqui a gente tem que destacar alguns pontos com relação ao fenômeno. Você tem o quiet quitting, aquela pessoa que sempre trabalhou acima da sua capacidade e um belo dia ela freou aquele excesso de energia, podemos dizer assim, exatamente para não ter um burnout, para não pedir demissão, para não se tornar um inútil dentro da empresa. Então a pessoa, ela acaba diminuindo o ritmo daquilo que ela faz. Não necessariamente é ruim, porque aquilo acaba garantindo de certa forma a perenidade do trabalho daquela pessoa. Agora, uma questão que a gente tem que destacar aqui é que basicamente o quiet quitting é um desalinhamento entre expectativas dos empregados e as expectativas das organizações. E aqui é interessante a gente falar, porque existe um contrato psicológico firmado entre trabalhador e empregado. Lembrando que a gente comentou bastante sobre saúde mental no mundo corporativo. E esse contrato psicológico, ele
predispõe, ele apresenta as regras informais, aquelas regras que não são ditas, mas que as pessoas acabam de uma forma ou de outra, sabendo que elas existem. Vou trazer um exemplo. Se você for para um ambiente, um nicho específico, às vezes uma bolsa de valores ou um mercado mais específico, ele tem um ambiente em que se espera que o empregado fisicamente extrapole os seus limites. Às vezes ele até testa os seus limites. É natural em algumas empresas e alguns nichos de mercado esperar que as pessoas virem noites, trabalhem 12, 14, 16 horas, às vezes até se afastem da sua vida pessoal totalmente, se dedicando à carreira e à profissão. Isso é, em alguns nichos, esperado. Então essa pessoa, ela acaba pegando o seu corpo, o seu limite psicológico, o seu limite físico, levando aos extremos. E às vezes, quando a pessoa tem um nível de consciência, é um movimento voluntário, ela tem um nível de consciência de que ela não está tendo uma contrapartida a todo aquele esforço que ela está apresentando no seu ambiente de trabalho, é como se houvesse um reajuste desse próprio contrato psicológico. A pessoa entende, eu dou mais do que eu recebo do meu empregador, então eu vou equilibrar as forças e acaba tirando um pouquinho o pé do acelerador. E as empresas, elas não podem enxergar que essa pessoa tem um problema, porque às vezes, a grande maioria das vezes, dos problemas envolvendo o abandono silencioso envolve uma negligência da própria empresa. Ela tem que ter uma escutativa, ela tem que participar. E eu posso trazer para você 5 possíveis intervenções que reduzem esse ruído, esse problema que afeta tanto o empregador quanto os empregados. O primeiro esforço é reforçar a comunicação. Lembre do nosso vídeo sobre comunicação. Aqui é fundamental, porque a gente está falando de um desalinhamento de expectativas. Então você tem que ter uma conversa franca, sincera, honesta e direta. Esse canal de comunicação, ele é fundamental que esteja sempre aberto para que empregador e empregado se entendam, não haja frustração e exista um alinhamento de expectativas. A segunda intervenção possível é a implantação de programas de qualidade de vida. É você implantar um home office, é você implantar um descanso, uma folga no aniversário, ginástica laboral ou qualquer outra forma de retirar a pessoa um pouquinho do ambiente de trabalho, aliviar a pressão. Lembre-se, o abandono silencioso, ele envolve um excesso de demanda. Então, por vezes, um programa de qualidade de vida no trabalho, ele serve para diminuir a pressão sobre os empregados. Terceira intervenção que pode ser feita para diminuir o evento é você desenvolver a liderança. Lembrando que o papel da liderança é engajar, inspirar e apoiar. Ou seja, essa comunicação, esse link, esse laço, esse alinhamento de expectativas, essa relação entre trabalhador e empresa, ela passa pela liderança. E a liderança tem um papel fundamental para conseguir ajustar, reajustar aquele contrato psicológico que a gente tinha falado há pouco. Quarta forma de intervenção seria uma intervenção preventiva, que é exatamente você trabalhar num bom processo de recrutamento e seleção. Lembre-se o que a gente falou sobre o fit cultural. Às vezes, como eu disse há pouco, você não tem muito o que fazer quando a pessoa já entra de uma forma errada. Às vezes ela não compartilha os mesmos ideais da empresa, ela entende que não pode se sobrecarregar de demandas excessivas. É como se ela achasse que estava entrando num cenário e acabou entrando em outro. Isso é um problema grave que envolve o processo de seleção. A pessoa tem que estar ciente de quais são as regras do jogo e, de preferência, antes de entrar no jogo. E a quinta forma de intervenção é um suporte à saúde mental. É você ter uma área voltada à qualidade de vida dos seus empregados. É você fazer um acompanhamento periódico, exames periódicos. É você ter um psicólogo do trabalho, um médico do trabalho que acompanha, conversa com os colaboradores, entende o que está acontecendo, faz as intervenções que devem ser feitas para que se restabeleça aquela vontade de trabalhar do empregado, aquele engajamento não morra. Isso tem que ser acompanhado de perto. E uma área de saúde dentro de uma empresa é fundamental para que você perceba que o problema está acontecendo muito antes dele acontecer, porque depois que ele acontece, as intervenções, igual a gente relatou, elas são limitadas. Então, quando você consegue enxergar que o trem está descarrilhando, está saindo do rumo com antecedência, você evita o acidente. E basicamente é isso.
Fechando, o quiet quitting, ele é um problema que assola as empresas há muito tempo. Em 2022 ele apenas ganhou um nome e esse nome é bom, eu fico satisfeito porque ele ajuda a gente a estudar o fenômeno e esse fenômeno ele está afetando demais a produtividade e o resultado das empresas. Os colaboradores, eles têm uma tendência exponencialmente maior de pedirem demissão e o quiet quitting é como se fosse uma etapa anterior. Então você tem que monitorar, tem que acompanhar e tem que saber como está a saúde psicossocial dos seus empregados. Lembrando que eu já disse em vídeos anteriores, a NR1, a norma de regulamentação do Ministério do Trabalho, ela já previu que as empresas vão ter que ter mecanismos que garantam a segurança psicossocial dos seus empregados, porque agora foi definido como risco ocupacional a saúde psicossocial dos seus empregados. Momento merchandise! Se você não sabe o que você tem que fazer na sua empresa para adequá-la à NR1 e evitar uma multa, evitar uma punição, o próprio Ministério do Trabalho já indicou que está com concurso aberto para contratar mais de 900 auditores fiscais do trabalho. Então, se você não sabe o que fazer, não sabe por onde começar, não sei se eu tenho os mecanismos necessários para evitar problemas futuros, entre em contato com a nossa equipe, dá um oi aqui embaixo ou nas nossas redes sociais. A gente tem uma equipe especializada, preparada, atualizada para te ajudar a resolver esse problema. Chegamos ao final de mais um vídeo e eu gostaria de agradecer imensamente a sua atenção. Se você tem algum amigo que está fazendo corpo mole, está ali encostado, tem vontade de pedir demissão, mas não tem coragem, manda esse vídeo para ele que vai dar uma luz na cabeça dele sobre o que está acontecendo com a vida dele. Se tiver gostado, não esquece de dar o like, se inscreve no canal que é fundamental para aumentar o nosso engajamento e nos vemos no próximo vídeo. Agradeço e até mais!